Podeis assentar. Aleluias. Nós, na semana passada, falamos a respeito das introduções dos 4 cavaleiros e os temas que esses cavaleiros trazem é peste, fome, destruição e morte, né? Então, nós vimos que os 4 cavaleiros, a única missão deles é verdadeiramente causar transtorno para toda a população. E, como eu falei, se essas coisas todas que têm acontecido, que vem acontecendo desde os tempos de Adão, se nós hoje viesse a acontecer estas coisas, todos iam dizer: isto são coisas do diabo, né? São coisas do diabo. Mas na verdade são coisas oriundas de Deus. Ele quem permite. Porque veja bem, irmãos, o nosso inimigo chamado diabo, ele não tem poder sobre a vida de ninguém se Deus assim não permitir. Ele tem que ir lá pedir ordem para Deus para que possa danificar a vida de alguém. Como foi o caso, né? Ele chegar lá, pediu o corpo de Moisés, pediu para se andar com a vida de Pedro, né? Pediu para tocar em Jó. Então algumas coisas o Senhor permite que aconteça. Por que que os 4 cavaleiros foram soltos? Por que que eles têm poder sobre a terra? Porque o homem deixou Deus de lado. Veja bem que nós vimos muitas coisas que aconteceram aí, como a Torre de Babel, foi destruído, né? Aonde o povo começou cada um a falar uma língua diferente do outro, e houve a diversidade de línguas. Por quê? Porque o homem queria subir acima de Deus. Ele queria ter um entendimento além de Deus. Não foi isso que fez com que o Satanás fosse lançado na terra? Porque ele quis ter um poder além de Deus. Depois, nós vimos que houve o dilúvio, né? Houve o dilúvio por quê? Porque o povo desobedeceu, não queria ter comunhão com Deus. Passado o dilúvio, né? Começou a vir outras coisas. Depois o povo de Deus tornou a abandonar a Deus, foi preso lá no Egito, ficaram 430 anos servindo de escravo para um povo que nem sequer um povo que conhecia Deus, servindo de escravo para um povo que não tinha nenhum tipo de comunhão com Deus. Vê se pode. Por quê? Desobediência. Depois veio Sodoma e Gomorra da mesma maneira, e isso foi vindo até chegar agora na geração cristã, na era cristã. E o povo continua do mesmo jeito. O povo continua do mesmo jeito. Para que ser cristão? Para que aceitar Jesus? Para que ser crente? Para que se batizar? Para que ser batizado com o Espírito Santo? De qualquer jeito está bom. E de qualquer jeito, irmãos, esses cavaleiros vão tomar posse desses que vão viver ou querem viver de qualquer jeito, achando que assim está bom, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vimos no ensino passado que os cavalos e os cavaleiros, em muitas culturas, que o cavalo é símbolo de impetuosidade e impulsividade, relacionado com desejos humanos, além de ser associado com água, fogo, por serem muitas vezes incontroláveis.
Então Deus usou essa simbologia desses cavalos, porque o cavalo ele representa força, ele representa agilidade, ele representa rapidez, ele representa impulsividade, né? Então as coisas vão acontecer muito rapidamente e com muita garra, com muito poder, porque são poder de destruição. E os cavaleiros de guerra do passado, eles tinham poder de matar, eles tinham poder de destruição, eles tinham poder, eles eram treinados para aquelas coisas. E esses cavaleiros aqui que nós vamos hoje entrar em detalhe maior, aleluia Jesus, ele, glória a Deus, ele tem o poder de destruir. Ele foi feito para que haja destruição. O que significa as cores dos cavaleiros? O cavalo branco, as cores dos cavaleiros diz muito a respeito dos cavaleiros, como eles são, né? O cavaleiro branco representa a pureza, a cor branca representa a pureza, santidade e régio. A cor vermelha representa sangue, assassinato e guerra. A cor preta representa obscuridade, peste e maldição. E o amarelo representa corpo em decomposição, morte, invasão de animais silvestres e selvagens. Veja bem que cada um tem uma representatividade daquilo que ele pode fazer na terra e daquilo que nós estamos vendo acontecer. Nós vamos ver que as narrativas vão levar a estes pontos, né? Seus aspectos mostram características a respeito do papel que desempenham ou a consequência da sua capacidade. Veja bem, quem está com a Bíblia aberta aí? No Apocalipse. Então, Apocalipse 6 primeiro. Leia aí o primeiro cavaleiro. O que tinha na mão dele, o que foi dado a ele. E o que? Pode ler. E havendo um cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais. Ele dizia como em voz de trovão: vem que veio. O 2. E então? E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Pronto, veja bem. Olha só, o que é que tinha na mão do cavaleiro branco? Tinha uma coroa. Não, na mão dele tinha um arco. E na cabeça dele tinha uma coroa. Veja bem, o arco representa símbolo de guerra e a coroa representa o símbolo de poder. Veja bem, o arco representa o símbolo de guerra e a coroa representa o símbolo de poder. O homem, para ter o poder, ele faz o quê? Ele guerreia, ele briga, ele luta, se possível ele destrói tudo que tem em volta dele. O que nós estamos vendo lá agora, um exemplo bem vivo, bem nítido, o que estamos vendo entre Rússia e Ucrânia. O que está acontecendo lá? Guerra. E por que está acontecendo essa guerra?
poder de tomar o que é o do outro, né? A Rússia acha que eles são donos, são proprietários da Ucrânia. E se não houver a guerra, eles não vão ter poder para assumir a Ucrânia. Esse é o papel do cavaleiro branco. E ainda diz que ele veio vitorioso, ele veio vencendo para vencer. Muitos historiadores dizem que é o anticristo, e já tem outros estudiosos, teólogos, que dizem que é o próprio Cristo. Mas veja bem, Cristo, ele não vem vencendo para vencer. Cristo, ele vem como vencedor. Não tem para ninguém. Ele já é vitorioso, ele já é vencedor. Ele venceu tudo lá na cruz e acabou, né? Então ele não precisa vir mais vencendo para vencer. Agora, o anticristo já é diferente. O anticristo, ele vai vir com guerra para ver se consegue ter poder de destruir aquilo que é santo. Agora vamos lá para o segundo cavalo. O segundo cavaleiro, no versículo 3 do capítulo 6, diz o que aí? Quem pode ler? Havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. O 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dada uma grande Espada. Veja bem, irmãos. Espada, na época dos nossos ancestrais aí, era o principal instrumento de guerra. Era o principal instrumento de matança. Se matavam se matavam pela espada, né? Pela espada. Tanto é que nós destruímos todos os males também usando a espada. Essa espada de 2 gumes, né? Que faz, ó, a separação. Ela atinge lá de um lado no outro, ela atravessa tudo, faz a diferença, que é a palavra do Senhor. E aqui, o cavaleiro vermelho, ele recebe uma espada, né, que é uma arma do antigo exército, usada como símbolo de assassinato. Irmãos, nós estamos vivendo a maior eventualidade de assassinatos na terra. Nunca se ouve falar de tantos assassinatos na terra, principalmente feminicídios. Todos os dias morrem no mínimo por hora umas 50 mulheres ou mais. Eu vi a estatística na televisão, eu esqueci, né? Morrem de quê? Estrangulamento. Morrem de quê? Facada. A maioria de facada, né? A maioria de facada. Sufocamento, né? Esganadura, tiro. Então hoje não temos mais a espada como a maior arma de guerra. Hoje nós temos venenos, temos hoje balas, né? E uma série de coisas. Então o cavaleiro vermelho, ele veio para criar assassinato. Como é que falou ali no versículo 4? Que matassem-se uns aos outros. Por causa de um palito de fósforo, tem gente que mata. Por causa de 10 reais. Olha, lá na cidade de Jataí, em Goiás, dois irmãos já de 30 e tantos anos, diferença de pouco tempo um do outro, jogando baralho, apostando, sabe o quê? 2 cigarros.
eles falam cigarro picado, tá? 2 cigarros. Aí um colocava 2 cigarros e o outro colocava 2 cigarros. Quem ganhasse levava os 4. Sabe o que aconteceu? Um irmão achou que o outro estava roubando, por causa de 2 cigarros, meteu a faca por debaixo da mesa, atingiu o umbigo do outro irmão e matou na hora. Você acha que isso vem do raciocínio do homem? Isso é influência maligna, irmãos. E o cavaleiro vermelho, ele vem para atribular a vida das pessoas, para que você se zangue. Você sabe por que esses homens matam as mulheres, como nós estamos vendo aí? Desconfia que a mulher está traindo, cismou que o vizinho está achando ela bonita, né? Ou porque às vezes ela não quer ir para um shopping com ele, ou ele não quer ir no shopping com ela, ou às vezes por causa de uma herança. Então bota na cabeça que tem que matar. Esta é a função do cavaleiro vermelho: matar-se uns aos outros. E não tem para ninguém, irmão. Mas era uma pessoa de bem. Era uma pessoa de bem. Todo mundo falava bem dele. Como é que matou? Por que matou? E geralmente isso acontece do nada. É um surto. Aí eles colocaram um apelido hoje de surto. Deu um surto no camarada e ele matou a mulher. Deu um surto na mulher e ela matou o marido. O pai matou o filho matou o pai. O que leva uma mãe a matar uma criança de 1 ano de idade? Né? Como nós vimos aí vários noticiários. Porque, mas estava chorando demais. Pensa, estava chorando. Eu ouvi a notícia aí de um pai e de uma mãe, um tempo atrás, uns 6 meses atrás, que matou a criança porque estava chorando muito. Isso é coisa normal da cabeça de uma pessoa? E nós estamos vivendo esse tipo de coisa, irmãos. Veja bem, agora vamos para o terceiro cavaleiro, que está no versículo 5. Quem pode ler para nós aí? Leia aí, Ori. Bom, está lendo aqui. Leia aqui, Ori, lê o último. Você vai ler o último. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que ele estava sentado tinha uma balança na mão. Glórias a Deus. Diga o restante, os 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Glórias a Deus. Sabe o que esse cavaleiro veio trazer? A balança. Desequilíbrio econômico, fome. Muitos estão morrendo de fome. A Venezuela está em desespero. A Argentina já está em desespero. A Índia, muitos lugares estão em desespero, né? Tem muitos lugares do país, do mundo aí, irmãos, que estão morrendo, milhares de pessoas com desequilíbrio econômico. A Coreia lá, Coreia do Norte, tem o setor dos ricos, que é a capital da Coreia, e os outros estados são todos pobres e escravizados por um pedaço de pão. O nosso continente americano, da América Latina, o nosso continente aqui da América Latina, irmãos, só está sobrando um único país que não está passando pelo dilema da fome. Só o Brasil. E a ONU, esse povo lá agora, estão parabenizando o Brasil, porque é o único da América do Sul que não está em crise e está ainda alimentando outros países. Agora o resto, tudo estão em crise. E o Uruguai, porque é um país pequenininho e não se vê falar de Uruguai, não se sabe como é que está o equilíbrio financeiro lá ainda direito, né? Mas o resto, Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Venezuela,
esses países que são comunistas, todos estão caindo nesse desespero, porque o cavaleiro está atuando e está pelejando para também derrubar o nosso país. Veja bem, os Estados Unidos nunca houve crise de fome, estão tendo crise de fome. No Canadá, na Califórnia, quer dizer, aí fizeram uma lei que agora você pode roubar lá até $900, não vai preso. Estão invadindo os supermercados, tudo, estão destruindo, está acabando a comida. Essa é uma ação de quê, irmãos? Do Cavaleiro Preto. Porque um homem, um juiz, um governador, um presidente, um deputado federal, um senador, na sua perfeita consciência, ele não vai assinar um projeto desse que vai acabar destruindo com a população. Ele é influenciado por uma onda maligna, que daqui a pouco nós vamos ver melhor isso, que leva a tal fato. E por que que o comunismo vem fazer esse tipo de coisa? Porque é um partido, é um lado da esquerda que é usado pelo inimigo. Tanto é que o ladrão da esquerda falou, ó, se tu é filho de Deus, desce daí e tira nós daqui também. O da direita falou, Senhor, olha aí, rapaz, ele não tem culpa de nada, eu sei porque que eu estou aqui, né? Senhor, lembra de mim quando tu entrar no teu reino, né? Então, meus queridos, o Cavaleiro Preto está trabalhando no desequilíbrio econômico e financeiro de todos os países do mundo. Veja bem que o Japão é um país que é um dos mais educados que tem na Terra. Em termos de educação, não há violência, o índice de violência é zero. Não mataram um ministro lá, né? Para desequilibrar o país. A China está entrando em guerra, está tentando entrar em guerra com Taiwan, para desequilibrar o país. E isto vem do Cavaleiro Preto. E nós temos que nos defender. Mas ele falou aqui, olha, que ia haver o povo clamando. O que é que o povo está pedindo hoje, irmãos? Hoje o povo está pedindo, sabe o quê? Auxílio. Cesta básica. Não é só no Brasil não, viu? O povo hoje está correndo atrás de uma cesta básica, de um auxílio financeiro, qualquer que seja, para poder sair, para ver se consegue respirar um pouquinho e sair do sufoco. Hoje o povo está interessado em querer comer. E aqui ele falou, olha, uma medida de trigo por um denário, né? Uma medida de cevada, 3 medidas de cevada por um denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é para aqueles que adoram o Senhor. Aquele que adora o Senhor não vai passar por essas calamidades. Porque quando chegar nesse ponto, que vai ser o derradeiro estágio, viu? Todo mundo vai passar por essa situação. Aí a igreja vai ser tirada daqui. E os santos não vão ficar, irmãos. Os santos não vão passar por essa tribulação. Por isso que é importante nós estarmos aqui e aprendermos a nós nos defender dessas malícias, nos defender desses atropelos que vai vir por aí. Nós vamos passar por uma eleição aqui no Brasil agora. Cuide para você não colocar lá no poder o Cavaleiro Preto. Cuide para você não colocar no poder o Cavaleiro Preto. Se defenda disso, porque o Brasil, se entrar novamente o comunismo que tinha antes, nós vamos ficar igual a Venezuela, vamos perecer, e aí não tem para onde correr mais não. Depois que eles atuam, não tem mais para onde. Os países, os Estados Unidos, até Trump, era um país forte. Hoje os Estados Unidos não tem mais credibilidade para nada. Biden é da esquerda.
Os Estados Unidos não tem mais credibilidade para nada. A Califórnia não tem mais credibilidade para nada. Né? Que eram lugares fortes. Pô, o que está escapando? Reino Unido está escapando. Alguns países aí que não se aliaram a esse tipo de coisa. Mas os que se aliaram, irmãos, Cuba, Venezuela, todos estão caindo, estão falindo, e o Cavaleiro Preto está tomando conta. Está tomando conta. E ele vai até o último estágio. Mas se os cristãos vigiarem, nós não vamos passar por a situação dessa forma. Vamos para o outro cavaleiro. Vamos ver. O que é que tinha na mão do outro cavaleiro? Vai lá. É o versículo de número 7. O último aí. Leia aí, Auri. É o 7 e o 8. Lê os dois. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte e o Inferno, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com fera da terra. Muito bem. E a cor do cavalo amarelo, ele significa o quê? Ele é morte, né? Não, ela na verdade mas só que a cor amarela é corpo em decomposição, morte, invasão de animais silvestres nas cidades. Todo jornal que você vê, vocês são testemunhos disso, vocês assistem jornal, não assistem? Todo jornal que você assiste diz assim: foi achado um corpo em decomposição em tal lugar. Uma criança em decomposição já de 4 dias. Uma mulher em decomposição já de 4 dias. Um homem. Por que de 4 dias, irmão? Por quê? Porque com 3 dias ainda há possibilidade do homem ter vida. Agora, por isso, né, que Jesus morreu ao 3º dia. Então veja bem, meus irmãos. A cor amarela significa esses corpos em decomposição que caem no rio, vão ser achados uma semana depois, né? Cemitérios clandestinos que tem, é a ação do cavaleiro amarelo. Sem contar que, aqui mesmo em Recife, nós vemos no jornal cobras, as pessoas tirando cobras grandes de dentro de casa, né? Escorpião para tudo quanto é tipo de lado. As grandes metrópoles são atacadas por escorpiões, por cobras, por animais silvestres que saem lá do meio do mato e vêm para cá, para a cidade, trazer pestes, como vem agora a peste do macaco que está aí, né? E uma série de coisas. Então esse é o papel do cavaleiro amarelo. E nós estamos vivendo outras coisas na terra, fora disso? Se vê falar de paz na terra? Acabou. Não se vê falar mais de paz na terra, irmãos. Cadê a alegria dos jovens de hoje? Acabou. Você não vê jovem mais correndo na rua como a gente via antes, brincando de bola no meio da rua, isso e aqui. Não tem mais. Quando tem, ainda a gente se escandaliza até hoje, né? Acabou essas alegrias, não tem mais alegria. Desde o cavalo vermelho. A paz já foi tirada desde o cavalo vermelho. Desde o cavalo branco, né? Do vermelho para cá começou mortandade. E agora nós estamos nos últimos estágios. Mas vamos continuar. Vamos continuar aqui na nossa lição. Aleluias. Nós vimos, olha, a ordem em que são chamados
revela uma sucessão progressiva, pois eles não são chamados todos ao mesmo tempo, levando muitos a associar-se a essa visão com acontecimentos do início do século XX. Ei, nós estamos no século 21. Até o século 20, a Terra era de um modo diferente, irmãos. Aí do século 20 para cá, que foi a época que eu nasci, Auri nasceu, Eliel, Antônio começou a mudar as coisas, irmãos. Né? Começou a mudar as coisas, que começou a existir uma política corrupta de lá para cá. Já está com 122 anos que vem essa política corrupta, crescendo, 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 a ponto de destruir a terra. E veja bem, chegando à conclusão que o final das 70 semanas que nós estudamos na semana passada, terminaria em 1914. De 1914 para cá, a terra, ó, se afundou. De 2000 para cá, então, piorou, né? De 2000 para cá, ficou pior. Ficou, para quem viveu de 2000, antes de 2000 e de 2000 para cá, tem uma diferença muito grande. Tem ou não tem, Antônio? Muito grande. Até 2000 nós tínhamos paz ainda. Podia dormir com a janela aberta. Podia se dormir numa rede, fora no quintal, com a porta aberta. Eu dormi muitas vezes. Muitas vezes armei a rede minha num pé de goiaba que tinha, sabe? E dormia lá porque era mais fresquinho, com a porta aberta. Quantas vezes eu saí para ir trabalhar, esquecia minha porta aberta, o vizinho ia lá e fechava, trancava para mim. Ó, você esqueceu a porta aberta. Faz isso hoje. Faz isso hoje. Para ver se sobra alguma coisa dentro da tua casa. A não ser que o anjo chega lá na porta e tranca a porta e não deixa ninguém entrar. Viu? Mas está difícil. Nós vamos aqui adiante. Isso e outra coisa. Veja bem que eles foram só de um a um. De um a um. Um já faz um estrago tremendo na terra. Já pensou soltar os 4 juntos? Não é assim, não é sério. Cavaleiro? É 5 cavaleiros. Mas o outro quinto não faz parte desses 4 cavaleiros que nós estamos estudando. Aí veja bem. Se soltasse os 4 cavaleiros, a terra já teria se deteriorizado faz muito tempo. Então, foi solto de um a um, etapa por etapa, né? Porque se fosse solto todos, nós não tínhamos mais, não suportava mais. Ó, quem o chama são 4 criaturas viventes, cheias de olhos. É provável que não se refira a um número literal, mas representa toda a classe angelical. Desse grupo, os que se desempenham, os que desempenham a mesma função, cada um é descrito como tendo a cabeça ou aparência distinta. Veja bem, quem chamava os cavaleiros eram 4 seres viventes. Para cada cavaleiro tinha um anjo, arcanjo ou algo parecido que dava voz para eles, né? Vamos ver aí, Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 7. Apocalipse 4, versículo de número 7. Pode ler. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voadora. Muito bem. Então nós temos quantos animais aí? 4. Um com semelhança de leão. O outro com semelhança de bezerro. O outro com semelhança de homem. E o outro com semelhança de
águia. Veja bem, vamos lá, nós vamos chegar neles, né? A primeira, o primeiro deles, Leão. semelhante a um leão. O leão é o símbolo de poder e de justiça. É também associado ao tributo divino da justiça. Abram vossas Bíblias no livro de Oséias. Glórias a Deus. Oséias 5. Presbítero Eliel, vai ler Oséias 5,14. Irmã Sueli, achou? Oséias? Oséias 11:10, a senhora. E Elisângela, diaconisa Elisângela, Oséias 13, do 7 ao 9. Depois, Auri, Ezequiel, o seu livro, Ezequiel 10:14. Isso. E Alexandra, Salmos 62:11. Vanessa, Isaías 40:26. Amém? Pronto. 5:14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e irei embora, arrebatarei e não haverá quem o livre. Muito bem. Veja bem aí, o leão aqui está representando o quê? Força e poder e justiça. Então, o primeiro animal que nós vimos lá tinha a semelhança de um leão. Então, ele tinha a representação de poder e de justiça e força, né? Agora vamos ver aí Oséias 11, com a irmã Sueli, versículo 10. Andaram após o Senhor, eles bramaram com um leão, bramando ele, pois o ocidente temeram. Veja bem, andaram após o Senhor estes, e bramaram como um leão, e bramando os filhos tremeram. Quando o leão ruge, camarada se assusta, ele é o rei da selva, né? Vamos para o outro, nós vamos chegar em outra coisa, vamos lá. Oséias 13, do 7 ao 9. Serei, pois, para eles como leão, leopardo, espiarei no caminho, como o uso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Muito bem. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Muito bem, veja bem. Aqui, a primeira figura que aparece, o primeiro ser vivente que chama o primeiro cavaleiro, ele tem a fisionomia de um leão, né? E o leão, ele representa, ele é o símbolo do poder e da justiça, e também associado aos tributos divinos da justiça. Além de ele representar a força humana, né? A força animal,
ele ainda representa a força divina. Jesus era quem? Leão da tribo de Judá. Quer dizer, não tem para ninguém, né? O segundo animal, a segunda é semelhante a um novilho ou um touro, símbolo de força, também representado como um atributo divino. Leia aí Salmo 60. Oh, para aí. Deixa eu terminar aqui. Na visão profética de Ezequiel sobre o templo de Deus ao redor do trono, ele também vê 4 querubins com 4 faces, sendo uma dessas a face de leão, que está lá no Ezequiel 10:14. Leia aí, Ezequiel 10:14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. Veja bem, então Ezequiel teve que visão foi essa que Ezequiel teve? Não foi do mesmo que soltou os 4 cavaleiros, agora que nós estamos estudando em Apocalipse? Sabe como é que a Bíblia nos leva, irmãos, é bom estudar a Bíblia, porque ela vai fazendo os caminhos, vai tecendo os seus caminhos que para exatamente naquilo que influencia nos nossos dias. Ezequiel já teve uma visão apocalíptica, né? Ele viu os mesmos querubins que deram ordem para os cavaleiros, ele já tinha visto lá. Ele já tinha tido essa visão. Mas vamos mais adiante. Vamos ver agora o segundo animal. Semelhante a um novilho ou um touro, símbolo de força, também representado como um atributo divino. E uma das faces dos querubins, visto por Ezequiel. Vamos lá, Salmo 62:11. Salmo 62:11, irmã. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Pronto. Agora o outro é Isaías 40:26. Levantai aos altos os vossos olhos e vejam quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, e as chamas todas pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Muito bem. Veja bem, meus irmãos, que poder que tem o nosso Deus. Davi falou, uma coisa disse Deus, 2 coisas ouvi, que o poder pertence a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora Isaías vem dizendo a mesma coisa, né? Então a Bíblia, ela não nos confunde, pelo contrário, ela nos clareia a mente. E elas, veja bem, esses cavaleiros foram soltos por ordem de quem? Por ordem de Deus, que falou para os querubins: olha, vai lá e diga para o cavaleiro branco, vai lá e diga para o cavaleiro vermelho, vai lá e diga para o cavaleiro preto, diga para o cavaleiro, e deu ordem. E quando se dá uma ordem, é porque tem poder. Então, por isso que existem essas simbologias figurativas, porque às vezes, se a gente está lá lendo, eu vi a irmã aí postando Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, né? Vale dos Ossos Secos. Então, veja bem, mas se você entrar nessas outras leituras de Ezequiel aí, você vai ficar pensando, mas o que é isso? Tem aquela visão das rodas, uma roda dentro da outra roda e tal. A pessoa fica confusa. E como é? Então, mas se você começar a estudar, começar a pesquisar, você vai ver que tem um objetivo aquilo que você está vendo ali. E aqui nós estamos vendo que não só no Apocalipse foi narrado essas histórias, esses poderes foram dados, como já lá no Antigo Testamento. Daniel, nas 70 semanas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, o próprio rei Davi,
Todos eles tiveram visões celestiais. Por isso que ele dá aqui, são como um atributo divino. E uma das faces dos querubins que foi visto por Ezequiel, veja aí, Ezequiel 1:10. Quem pode ler para mim aí? Ezequiel capítulo 1, versículo de número 10. Ezequiel 1:10. Pode. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham um rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham um rosto de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. Muito bem. De novo, os mesmos quatro querubins, né? Rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Quer dizer, fisionomia, né? Vamos lá. O terceiro animal tem rosto semelhante ao do homem. O homem, dentre as criaturas, é o único semelhante a Deus. É capaz de amar e de imitar essa qualidade inerente dele. Veja bem, Gênesis 1:26. O que é que diz? No começo da Bíblia aí, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muito bem. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o mar, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Olha, veja bem, o homem tem o rosto de a semelhança de Deus, e ainda é dado poder para o homem. Só que o homem muitas vezes não sabe lidar com tal poder e ele acaba se destruindo a si próprio, né? Mas o único ser vivente que tem semelhança com Deus é o homem. E ele está lá num daqueles querubins que veio, que teve a visão, né? Glórias a Deus. E o homem é capaz de amar e de imitar essas qualidades inerentes. Veja lá, primeira carta de João, encostadinho de Apocalipse aí. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 4 e o 8. Primeira carta de João, não é o Evangelho de João não, viu? É a carta. Pode. João, 4, 8. Primeiro João, pode ler. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bem. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o homem tem essa qualidade de amar. O homem tem essa qualidade. Esse é o procedimento que nasce de Deus, que foi passado ao homem. Só que quando o homem começa a se corromper e deixa-se entrar por esses cavaleiros que estão aqui, ele acaba fazendo o quê? Esquecendo o amor e cometendo o quê? Um desastre, né? Desastre ecológico, desastre social, desastre familiar, desastre religioso. O homem por si próprio ele vai se acabando. Ele vai dando ouvido a doutrinas errantes, vai dando ouvido a vontades do seu próprio coração, que não é a vontade de Deus, e aí os cavaleiros começam a atuar na vida do homem. E não é o cavaleiro que vem destruir. Quem destrói é o próprio homem, que dá lugar para que ele faça esse tipo de coisa. Não é mesmo? Glórias a Deus. Vamos ver o quarto querubim. Semelhante a uma águia voando, dentre outras atribuições,
A águia é bastante conhecida por sua excelente visão, como símbolo de sabedoria, perspicácia ou discernimento. Também é símbolo da sabedoria divina e uma das faces dos querubins visto por Ezequiel. Veja aí Jó 39:20. Jó 39:20, que fala a respeito da visão da águia. Jó fica do ladinho de Salmos. Jó 39:29. Dali descobriu a pressa seus olhos, a Vista. vista Desde longe. Veja bem, a águia, irmãos, a 1000 metros de distância ela consegue enxergar a sua presa. Ela consegue ver uma cobra rastejando, ela consegue ver um periá correndo, um rato grande, e ela voa numa velocidade tão grande. A visão da águia é uma visão muito longa, muito distante. Então Jó coloca também que a visão divina é uma visão ampla, longa, e nada passa batido, né? Nada passa. E então a águia é o símbolo de sabedoria, é o símbolo de perspicácia e é o símbolo de discernimento. Também como a sabedoria divina que nós vemos aí nesses querubins que Ezequiel viu. Como um todo, esses querubins podem representar a ação ou manifestação conjunta ou completa dos atributos principais de Deus, tanto que são eles que chamam os 4 cavaleiros. Esses querubins, irmãos, são aqueles querubins que ficam bem próximo do Senhor, como era Lúcifer, né? Ele era um querubim afogueado, ele estava do lado de Deus, era Pai, Filho, Espírito Santo e Lúcifer. Ele sabia de todas as regalias dos céus, ele sabia de todas as coisas. Então, por isso, tinha esses querubins, como tem ainda esses querubins, que ficam bem próximos de Deus, e eles têm poder. Eles têm poder, então eles vão lá e dão ordem. Deus fala para ele, vai e dá ordem, e esses cavaleiros são soltos por esses querubins. As características individuais. Diz a Bíblia que ele é o mais seguido de todos os que remete lá no livro de Zacarias, onde o profeta reúne seu rebanho e segue após ser coroado, travando batalha contra seus inimigos, pregando. Este cavaleiro faz pensar nos partos, que são as feras da terra, cuja arma característica era o arco, terror do mundo romano no século I. Veja bem, abram seus livros no livro de Zacarias aí, vamos ver que há um parecer. Zacarias fica aí depois de Daniel, de Oséias, Joel, Obadias, por aí assim, viu? Depois de Ageu. Zacarias 10:3 ao 5. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o caiu inteiro. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa numa nuvem e o atraiu, se encheu do repleto
esplendor de glória do Senhor, e o entrou das asas dos querubins. Se ouviu até ao trair exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso, quando fala. Até o 5? Zacarias 10, do 3 ao 5, Não, mas é outro. Zacarias 10, do 3 ao 5, diz assim, contra os pastores acendeu a minha ira e castiguei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará ao seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, e dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés dos seus inimigos, na lama das ruas, e pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Esses cavaleiros, os próprios querubins, vão cortar as asinhas deles, né? Glória a Deus. Vamos lá. Aqui nós vamos veja aí, Deuteronômio. A arma característica era o arco terror do mundo romano no século I. Mas nós vamos ver aqui em Deuteronômio, lá no 5º livro da Bíblia, 7:22. 7:22, Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. Pode. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las, todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Veja bem, irmãos, nós somos guardados pela mão do Senhor, né? Pode soltar todas as feras do campo, mas nós não seremos atingidos. Veja aí, Jeremias 15:2. Jeremias 15:2 e do 2 ao 4, e Jeremias 50:17. O Auri vai ler 50:17, e quem já achou 15, do 2 ao 5, do 2 ao 4, lê aí. Jeremias quanto? Do 15. Jeremias 15, do 2 ao 4, e Jeremias 50:17. Do 2 ao 4, leia, quem vai estar? Do 50 ao 17. E será que quando te disserem, para onde iremos? Disse-lhes, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Amém? Agora veja aí Jeremias 50:17. Achou ali? Pronto. Cordeiro desgarrado, Israel, ao leão, ao cu, gestaram o primeiro a divoar, foi o rei da Síria, e por último Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e quebrou os ossos. Muito bem. Veja bem, meus irmãos, que foram 2 profecias do que acontece conosco
colocou Babilônia como referência, né? E nesse outro aqui, que nós lemos do 15, do 2 ao 4, é mais interessante ainda, aqui diz assim, ó, quando te perguntarem, para onde iremos? Diz lá, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com a espada para matar, com os cães para os arrastar, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Isso é para os que são contra a palavra de Deus, aqueles que se desviam do Evangelho. Todo aquele que se desvia do Evangelho, irmão, passa por situações tenebrosas, por situações difíceis. Todos aqueles que não querem se agregar às coisas de Deus não têm vitória para contar, como o Antônio contou. Quando você chega na presença do Senhor e começa a se aliar, o Senhor, Ele próprio, Ele te defende de todas essas maldades. Né? Tanto é que lá o cavaleiro preto foi dado ordem para ele, né? Mas falou, olha, pode botar fome em todo mundo aí, mas só que é o seguinte, não danifica o azeite e nem o vinho. Quer dizer, aqueles que são os escolhidos, ninguém toca. Todos vão perecer, menos aqueles que estiverem na presença do Senhor. Aleluia. Por mais pequenininho que você seja na fé, aquele que às vezes a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, mas ele estando na presença do Senhor, ele crendo que Deus está com ele e fazendo a vontade do Senhor, não tem nenhum tipo de mal que possa vir destruir. Aleluia. Serão seguros, né? Aleluia. Quem tem horas aí? 7 para 9? Pronto, dá para terminar então. Veja bem, Ezequiel 34, 28, a irmã Sueli, Ezequiel 34, 28, e Presbiteriel, Ezequiel 9, 13, 21. Ezequiel depois de Jeremias aí. Ezequiel 34, 28. Irmã Sueli, o senhor é Ezequiel 9, do 13 ao 21. E não servirão mais eles aos gentios. E a esta fera da terra nunca mais morrerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Bem, agora veja o Ezequiel 9, do 18 ao 21. O 9 só tem até o 11. Para então, ou melhor, Ezequiel 9. Está errado aqui, a referência. Eu acho que é 21, 9. Mudou aqui a história. Quero ver aqui, conferir. Sim. Ezequiel 21, 9 mesmo.
E diz assim, diz o Senhor, a espada está afiada e também polida. Açucarada. O 10. Para matar, está afiada, para reluzir, está açucarada. Alagar, Alegraremos. Pois a vara do meu filho é que despreza todo madeiro. O 11. E foi dada a sacar para ser manejada. Esta espada está afiada e está açacarada para ser posta na mão Do matador. Está prontinho. Está prontinho, está na mão do matador, está aí a destruição. Né? É o que está acontecendo com esse estudo que nós estamos fazendo aqui, que é bom, irmãos, nós lembrarmos o seguinte: ainda Deus está com a sua igreja. Aleluia. O Espírito Santo ainda está com a igreja. Mas vai ser o dia que vai ser arrancado e a igreja vai ficar na mão deles. Viu? Vai ter muitos dentro da igreja, irmãos, que vão ficar para essa grande tribulação. Muitos. Não são poucos, não. São muitos. A Bíblia diz o seguinte, que só muitos são chamados. E quantos são escolhidos? Poucos são os escolhidos. Muitos que dizem Senhor, Senhor, vão para onde? Vão ser rejeitados, né? Vai ser apartado, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Maldito. Né? Então, irmãos, nós estamos bem próximos, irmão. Mais do que tudo que nós lemos aqui está em evidência. Tudo que nós estamos está em evidência. Não falta mais nada. O que falta? Só Jesus vir buscar a igreja. Aleluia. Está por peixe de uma pulga, como diz a história, né? Por um fio de cabelo. E muitos estão brincando com o Evangelho, brincando de ser crente. Mas vamos mais um pouquinho adiante. Eu vi e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para completar sua vitória. Observando a palavra arco, pode significar em lugar de arco e flecha, representado na figura acima, um arco de morte, fenômeno de muita representatividade simbólica, também associado por seitas pagãs, segundo estudiosos, que é a figura do anticristo. O arco-íris nessa esteira representaria a ligação da mente do homem com as forças cósmicas, as quais, de acordo com a Bíblia, seriam forças espirituais da maldade. Veja aí, Efésios, para nós terminar, e não vai dar para terminar, ainda vai mais adiante, mas vamos parar por aqui. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Quem achou, leia. Pode. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pronto.
Nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, porque isso aí vai ficar. A carne e o sangue é tudo destruído mesmo, vai ficar tudo por aí, né? Mas nós temos que lutar contra as potestades, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, em cada encruzilhada dessa aí tem demônios e demônios e demônios e demônios operando. São legiões e legiões que são vindas por esses cavaleiros, que estão aí para importunar o homem, para fazer com que a mulher desgraça com o seu casamento, fazer com que o homem destrua a sua família, fazer com que o pai mate o filho mate o pai, o aluno mate o professor, né? Por bagatela, por pouca coisa. O camarada, olha, teve um noticiário aí umas 2 semanas, 3 semanas atrás, que o cara matou o outro, sabe por quê? Lá na bomba do cemitério, com aquela água fria, por causa de R$10. O cara foi comprar e falou, mas eu não tenho R$10 para dar. Não tem não, é? Pá! O que vale a vida? Né? R$10, tu já pensou? E matam por muito pouco. O outro porque o camarada olhou, estava olhando para ele por quê? Já foi lá, meteu, pranchou a mão na orelha do outro, o cara já parou. O cara estava armado, arrancou d'água e pá! Pronto. O cara para no trânsito, você está dirigindo, o cara para do teu lado e xinga de tudo quanto é coisa, né? Quanto nós vemos isso aí? O cara arranca a arma e pá! E nós temos que lutar contra isso, irmãos. E como é que a gente vai lutar contra isso, pastor? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Como está esse versículo? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quem é o dominador desse mundo? Os dominadores, está falando os dominadores. Quem são os dominadores desse mundo agora? Não são os 4 cavaleiros que estão aqui? Né? Eles estão operando, eles estão atuando, irmão, em cada esquina, em cada terreno, em cada escola, em cada trabalho, dentro das igrejas. Eles estão soltos, estão alvoroçados, eles têm que cumprir com a tarefa deles, mas nós podemos nos livrar desses males. Como, pastor? Sendo fiel ao Senhor, como falou aqui o irmão Antônio no começo. Posso ser o que for, irmão, estou sendo fiel. E se você está sendo fiel, Deus está te cuidando, está te guardando, está te livrando. Se chegar a acontecer qualquer tipo de mal, pode estourar uma bomba que destruir isso aqui tudo, irmão. Aquele que estiver na graça do Senhor será liberto, será livre. Glória a Deus. Nós temos catástrofe, olha, nessas casas que caíram, nessas enchentes aí. Teve casa que perdeu a família toda, mas sobrou um, né? Aquele Deus guardou. Não deixou. É impressionante, irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos lutando contra esses demônios, contra essas bestas férias que estão aí para destruir a terra. E nós vamos ver coisa pior ainda, irmãos. Nós vamos ver coisa pior, né? Não vai dar para mim. Olha, ainda tem aqui que vai falar sobre a guerra. Ainda tem o que vai falar a respeito da fome, o que vai falar a respeito da peste, o que é o danificar o azeite e o vinho, e o complemento desse ensino. Ainda falta muita coisa, ainda tem mais uma sexta-feira para vocês escutar umas coisinhas a mais aqui, para você poder falar para as pessoas lá, quando falar, por que tu é crente? Por que tu está indo na igreja? Porque eu estou aprendendo a me livrar daquilo que está acontecendo agora.